Ok, vocês estão vendo minha tela já estão, né? Sim. Sim? Beleza. Então, olha só, a gente terminou, pessoal, falando sobre uma das ordens, né? Que era a ordem Anura. Vou passar a virar a página aqui. E aí a gente segue agora falando da... Não, antes de passar para outra ordem, eu comentei com vocês que no caso específico de Anuras, saber a questão reprodutora era importante, tá ok? Então, vamos botar aqui, ó, vamos fazer um ciclo de vida em Anura. A gente vai usar aí como referência, beleza? Tem uma diferençazinha quando a gente fala de ápoda, mas aí eu comento com vocês, ok? Ciclo... Isso vai aparecer. Legal. Aqui. Olha só, pessoal. Essa figura que vocês estão vendo aqui está mostrando o ciclo de vida, né, de uma anura, de uma rãzinha, beleza? Onde a gente consegue ver aqui o animal adulto, beleza? O animal adulto. O animal adulto, ele vai botar óvulos, a fêmea, né? Vai colocar óvulos e, posteriormente, o macho vai fertilizá-los com espermatozoides. Liberados pelo macho lá, sobre esses ovos. Ora, se os espermatozoides vão fecundar os ovos na água, a gente está falando de uma fecundação do tipo externa, não é isso? Que aconteceu fora do corpo da fêmea aí. Eu comentei, deixa eu ver se eu comentei isso com vocês. Isso, eu comentei com vocês que anfíbios têm ovos anamnióticos. Então, se eles são anamnióticos e sem casca impermeável, se não houver umidade suficiente, o embrião desidrata e morre, ok? Então, essa desova, ela obrigatoriamente ela tem que estar em um meio úmido para que haja eclosão dos ovos, ok? Então, aqui eu já tenho os ovos embrionados. Então, vocês estão vendo dentro de cada ovinho desse um embrião. O embrião, quando ele eclode, ele dá origem ao estágio larval, que é o girino. E a gente chama de girino mesmo, tá? As larvas de anfíbios. E aqui, nessas duas figuras aqui, a gente está vendo o advento da metamorfose. Aí, como eu falei, galera, é o único vertebrado que sofre metamorfose, beleza? Esse jovem indivíduo aqui, ele é chamado de imago. O nome imago vem imagem, né? Imagem do adulto. E aí eu fecho o ciclo. Tranquilinho, certo? Perguntinhas? Suave? Vocês estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Tá, beleza. Ok. Bom, e como a gente também já sabe, se rolou um estágio larval, a gente está falando de animais que apresentam um desenvolvimento indireto. Belezinha? E aí a gente pode agora ir para outra ordem, que é a ordem Urodela. Segundo ano, eu comentei com vocês na aula passada o que significava o prefixo uro. Não falei? Não falei, gente? Eu acho que falou.
falou, mas eu não É lembro. cauda. Isso. Uro quer dizer cauda. Urodelas, pessoal, são aqueles anfíbios que mantêm a cauda na vida adulta. Aí vem a salamandra, vem proteus, os tritões, que vão se encaixar dentro dessa ordem aqui, ok? Então, a cauda, ela se mantém na vida adulta, beleza? Então, mantém. Professor, Alguém me chamou aí? fui eu, Natan. Fala aí, Natan. Para essa cauda se manter, ela tem alguma função diferente? Não, Ou é de reserva de energia também? não. De reserva energética durante a vida embrionada. Ah, Oh, beleza. minto, durante a vida larva, né? Durante o estágio de larva. Só que, nesse caso aqui, a gente está falando de animais que majoritariamente se encontram no hemisfério norte, onde as temperaturas são amenas, né? E aí, galera, o consumo desses animais, a atividade metabólica desses animais é diretamente relacionado com a temperatura. Então, temperaturas médias menores permitem que esse animal, a maior parte do ano, né, tenha uma atividade metabólica reduzida. E isso faz com que seja desnecessário que a cauda toda seja consumida durante o processo da metamorfose. Beleza? Por isso que, e também dentro dessa ordem aqui, a gente tem a manutenção mesmo, né, esse padrão morfológico aí. Ok? Algumas são venenosas, então algumas apresentam coloração aposemática. Algumas com coloração aposemática. Ok? Só um minutinho, peraí.
Desculpa aí, galera. Então, algumas dessas espécies apresentam coloração aposemática. A questão reprodutiva é mais ou menos a mesma, tá? Então, você tem macho e fêmea com cópula, com fecundação externa, desenvolvimento direto, não muda muito. Aliás, tem uma situação aqui, vou até colocar como observação, tá? Que salamandras apresentam, que é um fenômeno chamado de neotenia. Neotenia, tá? Isso acontece em algumas espécies de salamandras, né? Vocês estão me ouvindo? Estão. Sim. Tá, né? Sim. O que é esse fenômeno da neotenia? É quando o animal atinge a vida adulta, ou seja, já se torna reprodutivo, mas ainda detém algumas características embrionárias, tá? Deixa eu tentar fazer uma anotação aqui. Ó, manutenção de caracteres juvenis na vida adulta. O conceito é esse, tá? Na vida adulta. Tá, mas o que seria isso? Por exemplo, assim, a gente está falando de animais que ocorrem no hemisfério norte, certo? E, de modo geral, no hemisfério norte você vai encontrar clima temperado, que é onde você tem ali, né, as 4 estações bem definidas, etc e tal. Então, conhecendo a fisiologia de anfíbio, em que época do ano vocês acham que esses animais vão se reproduzir? É uma pergunta. Quando tiver úmido, né? E Acho quando que é é, verão. qual, isso, a estação chuvosa é o verão, né? Então é o melhor momento para reprodução. Só que aí, imagina o seguinte, o animal vai se reproduz no verão, nasce no verão, né? E vai crescendo no verão. Aí, depois do verão, é o outono, certo? Só que, às vezes, a estação chuvosa ela se prolonga um pouquinho. Às vezes mais, às vezes menos. E aí, o que acontece? Você tem um animal que está se tornando adulto, mas ainda existem as poças espalhadas com água de chuva para lá e para cá. Aqueles laguinhos, aqueles alagados, eles não se secaram ainda. Então, se o animal puder escolher ficar dentro d'água mais tempo, ele vai ficar. Porque para ele a vida é mais fácil, muito mais fácil dentro d'água do que fora. Então, quando ele se torna adulto, mas ainda tem água disponível, ainda tem um charcozinho disponível, ele continua, ele se torna adulto, ele se torna reprodutivo, né? Ele vai começar a reprodução, ele está maduro sexualmente, mas ele ainda detém algumas características, como, por exemplo, as brânquias, por exemplo, tá? Então, você vê um animal que já é adulto, mas ele ainda tem brânquias, porque o meio assim permitiu, tá? Então, eu tenho... E lembrando que brânquia, galera, é para larva, né? Não é para adulto. Então, o animal chega à vida adulta, mas ainda retendo algumas características larvais. Ficou entendido, galera, o que eu falei? Entendido. Beleza, então. E a última ordem é a ordem Apoda. É a ordem Apoda. Que o nome é autoexplicativo, né? Então, aqui a gente vai encontrar as cobras cegas. Cobra cega tem um outro nome popular, alguém conhece? Não? Elas também são chamadas de cecílias. Cobra cega... Professora, eu nem sabia que cobra cega existia mesmo. Eu achava que era só o jogo. Não, você está confundindo com cabra cega, né, não? Ou é cobra cega mesmo? Agora eu não sei. Era alguma coisa cega. Eu acho que é... Será que é cobra cega o nome?
agora eu também fiquei na dúvida. Tem tanto tempo que eu não escutava isso, que agora eu fiquei na dúvida também. Mas, enfim, eu mostrei a foto lá em cima, né? Tá lá, ó, o bicho tá lá, ele existe mesmo. E é comum, tá? É um bicho bem comum. Belezinha? Bom, e aí, galera, com esse nome, por que esses animais têm esse nome, né? Porque esses animais, eles são desprovidos de membros, diferentemente dos outros anfíbios. E aí, galera, cabe uma pergunta aqui. Qual é a pergunta? Pelo fato da cobra cega não ter pata, não ter membro igual aos demais anfíbios, vocês as considerariam mais derivadas, né, mais atuais, ou mais basais, mais antigas? O que vocês imaginam? Mais antigas, né? As atuais, porque foram perdendo as patas? Saúde, isso aí. Na verdade, galera, olha só. A pergunta quando a gente escuta isso, essa pergunta que eu acabei de fazer, o questionamento na cabeça tem que rolar assim, ó. O que é mais fácil acontecer? Todo anfíbio ganhar pata e a cobra cega não? Ou todo mundo ter patas e a cobra cega perder? A primeira pergunta, gente, a primeira afirmativa, melhor dizendo, eu não consigo explicar. Como é que eu vou explicar que a rã ganhou pata e a cobra cega não? Que a salamandra ganhou pata e a cobra cega não? Como é que eu vou explicar isso? As rãs e as salamandras deram sorte, ganharam as patinhas, a cobra cega, Deus não gostava muito delas e tal, e deixou elas sem. Eu não tenho como explicar isso. Agora, o contrário, eu tenho. Eu tenho como explicar a perda do membro por um processo de seleção natural, tá? Então, isso, na verdade, torna as cecílias anfíbios mais atuais, anfíbios mais recentes, porque eles perderam a pata com o tempo evolutivo, né, que eu estou falando. Ficou entendido, galera, o raciocínio? É igual eu falar bem assim, ó, o que vocês acham que é entre os répteis, quem é o mais derivado? A cobra, o lagarto, o crocodilo ou a tartaruga? Aí eu vou chegar na mesma conclusão, que as cobras são os mais atuais. Por quê? Porque elas já tiveram pernas e mudaram. Então, o mais atual, o mais derivado, o mais evoluído é quem sofreu a mudança por último. Belezinha, galera? Ficou claro? Ficou. Ok. Lembrando, galera, que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Esses animais, eles perderam os membros como processo evolutivo, porque esses animais, eles apresentam hábitos fossoriais. E o que isso quer dizer? Viver dentro de buraco. Exatamente, vive enterrado. E ao viver enterrado, não ter membros torna a vida mais fácil, né? E como ele vive dentro de buracos também, olho, visão se torna uma característica totalmente inútil, vamos dizer assim. Então, esses animais, ou eles apresentam olhos vestigiais, esse grupo, né? Olhos vestigiais, ou simplesmente ausentes mesmo. Ok? E aqui, pessoal, o animal enfrenta um outro problema. Vamos pensar aí. Ápoda em relação a anuros, em relação a urodelas. Que outro problema esse animal teria para perpetuar em algum lugar, segundo ano? Vamos pensar aí. Fala para mim. Fazendo uma comparação. Pera, qual foi a pergunta? A pergunta foi... Galera, vocês estão me ignorando não, né? Não. Olha lá, hein? Olha só, eu estou perguntando o seguinte. Se a gente compara os ápodas com os demais anfíbios, a gente entende, perdeu, né, a pata no processo evolutivo porque tinha hábitos fossoriais.
Perdeu os olhos no processo, né, evolutivo porque tinha hábitos sensoriais. Que outro problema vocês conseguem ver para a cobra cega superar com o tipo de vida que elas levam? Vamos dizer A assim. questão da água, A questão da água. E a questão da água, em que sentido, Eduardo? da respiração cutânea, Sim, mas aí viver num solo úmido resolve, concorda? de certa forma, sim. Sim, mas tem a ver com água mesmo. E aí? O que vocês conseguem imaginar mais de problema? Como ela fica debaixo da terra, como que ela vai respirar cutaneamente? Não tem problema. Tem No não? solo, não, no solo tem ar também. A raiz também respira. No solo tem ar também. Tem menos, mas tem, né? Tem alguma coisa a ver com. Não, acho que não tem nada a ver, mas eu ia perguntar se a forma dela, tipo. Calma. Eu tô calmo. Eu tô pensando para formular o que eu queria falar. Aham. Tá. A forma que ela consegue usar, meio para ela saber para onde ela tá indo, sabe? Já que ela não tem olho. Isso Não. interferir de alguma forma pela Sim. quantidade de água? Não. Sim. Pela água, não. Mas ela tem esses órgãos sensoriais que permitem dar essa noção para ela. Eu achei que a água podia, sei lá, interferir, alguma coisa assim. Não. Ó, aonde que a rã se reproduz? No lago? Aonde que a salamandra se reproduz? No lago também. A cobra cega tá no lago? Não. Não. Então, isso para ela seria um problema, tá? Porque, por exemplo, assim, a fecundação lá nos sapos e salamandras, ela acontece de forma externa, certo? Porque os gametos são lançados na água. Aqui, como não tem essa água, a fecundação ela vai ser interna. O animal está na terra. Né? Como o animal está na terra, a fecundação vai ter que ser interna, beleza? E como a fecundação é interna, tem que haver um órgão copulatório, que não tem nos anteriores também. Esse órgão copulatório, que aparece em cobra cega e não aparece nas outras ordens, é chamada de falodeu. É um órgão copulatório por onde o macho transfere espermatozoides para a fêmea. Beleza? Além disso, ainda em relação à reprodução, qual seria o outro problema? Vamos, galera, vamos pensar aí. Elas teriam que despejar os ovos em algum lugar, só que não tem muita segurança para os ovos, alguma coisa assim. Não, ela está enterrada, o solo é úmido, os ovos podem ficar ali sem problema nenhum. O problema vem depois. Qual é o problema depois? Quando as minis cobras chocam, Isso, elas, quando eles elas eclodem. isso, eclodem. Elas têm esse Exatamente. problema, porque estão embaixo do solo. Porque, teoricamente, eles deveriam, do ovo, deveria sair o quê? Uma larva, um girino. Só que aí, galera, não tem água, né? Então, nesse grupo, nessa ordem, o desenvolvimento é direto. Não tem estágio larval. Beleza? Perceberam que essas três características, aliás, todas essas características, basicamente, estão relacionadas aos hábitos de vida. A ausência de membros, olhos vestigiais, fecundação interna, órgão copulatório, desenvolvimento direto. Todas essas características acabam sendo relacionadas aos hábitos de vida. O que reforça muito, e isso é um papo para o ano que vem, reforça muito a ideia de quem? Que o meio tem uma influência enorme em relação ao processo evolutivo, que é a ideia da seleção natural. Ficou claro?
Ficou. Perguntas? Nada? Belezinha. Então, de anfíbio, galera, só isso. Ok? De anfíbio, só isso. E a gente começa, se não tiverem perguntas, a gente começa o próximo grupo, que é o grupo dos répteis. Ok? Nenhuma perguntinha, nada? Por enquanto, nada. Show! Vocês são diferenciados pra caramba, né? Topzera, só aluno top. Mas lembrando, se tiver alguma coisa para questionar, para comentar, fiquem à vontade para a gente até ter uma troca de ideia, assim, né? Fica mais dinâmico. Belezinha? Vamos lá. Bom, dentro dessa classe aqui, pessoal, nós temos nós temos aqui agora, efetivamente, os primeiros vertebrados terrestres. Eu falei com vocês que anfíbios eram animais de transição. Beleza? Podia viver em terra na vida adulta, mas com várias limitações, né? Então, aqui, ó, a gente está falando dos primeiros, efetivamente, dos primeiros vertebrados terrestres. Eu estou dizendo que eles são os primeiros animais terrestres? Não. Tudo bem? Não estou dizendo isso, tá? Quem é que pode me dar aí exemplos de répteis? Cobra. Crocodilo. Cobras, Tartaruga. tartarugas, Camaleão. lagartos, vamos arredondar. Dinossauros. Quem foi que falou isso? Fui eu. Eu quem é? Porque eu não consigo ver quando está apresentando. Isabel. Isabel, e se eu te falasse que o dinossauro é uma ave? Eu acredito, porque falam que o mais próximo é a galinha, né? Não, a galinha é um dinossauro. Mas É um todos os dinossauros são árvores? Árvores? Aves. Aves. Árvores, não. Foi sem querer, era aves. Eu não sei porque eu falei árvore. Os dinossauros, sim. Beleza? Na verdade, galera, a lógica é assim. Não, minto, deixa eu melhorar a frase. As aves atuais, as aves atuais seria redundante, né? As aves, elas são dinossauros atuais. Ela não é um parente do dinossauro, ela é um dinossauro. Peraí, galera, caiu umas paradas aqui. Caraca, derrubei tudo, geral. Sacou, Isabel? Então, por exemplo, se a gente vai classificar tudo bem, né? Na classificação tradicional, a gente classifica os dinossauros junto com os répteis. Mas numa classificação correta, os dinossauros eles são um grupo à parte. E eles são classificados juntamente com as aves, pelo seu parentesco evolutivo. Tanto é que aqui eu nem incluo, eu nem coloco o dinossauro aqui. Eu coloco cobra, crocodilo, tartaruga, lagarto, coloco um bichinho, a gente chama de tuatara, que também entra aqui, que é menos conhecido. Mas Jabuti. que é uma tartaruga, né? Vamos botar assim, tartarugas e afins, né? Ok. Aí, tuataras, eu mostro depois como é que é, beleza? Aliás, vou mostrar algo agora. Um tuatara, ele lembra muito um lagarto. É uma espécie altamente ameaçada e lembra muito um lagarto. Aliás, provavelmente, se eu mostrasse para vocês antes de falar, tuataras, vocês falariam que eles são lagartos. Ó.
Deixa eu ver se eu tenho... uma foto que eu quero mostrar um negócio aqui. Aqui, tá boa. Olha só, galera. Concordam comigo que se eu não tivesse comentado antes, vocês chamariam isso aqui de um lagartinho? Sim. Com certeza. Com certeza, né? Boa. Só que tem um detalhe que é o seguinte. Ó, deixa eu só mudar a cor aqui. Tem um detalhe que é o seguinte, ó. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Essas paradinhas que eu tô vendo no dorso do animal? Sim. Beleza. Eu tenho lagartos que tem isso, não tem? Sim. Tipo quem? Tipo Dragão de aquele. Komodo. É, eu ia falar isso. Dragão de Komodo não tem, não. Tem? Não? Não. Eu Iguana? acho que não. Iguana tem. Eu acho que dragão de Komodo não tem, não. Olha lá, tem não. Tá vendo aqui, ó? O dorso liso, ó. Beleza? Quando eu quero uma foto aqui. Esse bicho é muito bonito, não é não? Tem a maior vontade nessas ilhas que esse bicho... Eu acho assustador, assim. Nossa, ele é bonitão. É gigante, né? Mas ele é É bonitão. charmoso. É um bicho imponente, assim. Né? Mas, enfim, ó. O lagarto, o dragão de Komodo não tem. Vamos pegar a iguana. Iguanas tem. Aqui, ó. Vou pegar uma iguana. Iguana tem. Opa, não era isso que eu queria fazer. Iguana. Tá aqui. Botei uma iguana. Beleza, a iguana tem. Só que tem um detalhezinho aqui, tá? Qual é o detalhe? Por exemplo, no caso da iguana, o que a gente está vendo aí no dorso do animal é de natureza epidérmica. É origem epidérmica. É como se fosse como se fosse o pelo, vamos dizer assim. É de queratina. Beleza? É uma estrutura feita de queratina. Tipo que a gente tem na unha, por exemplo. O material que compõe a unha. Epidérmica. Aqui, galera, é de origem óssea. Como acontece nos dinossauros mesmo. Essas protuberâncias aí que a gente está vendo, no caso do tuatara, ele é de origem óssea. Beleza? Então, isso aqui é literalmente um fóssil vivo. A gente considera os tuataras um fóssil vivo. Porque, na verdade, ele já está na prorrogação do segundo tempo. Já era para ele ter sumido, ó. Já era para ele ter sumido há muito tempo. Além dessa estrutura óssea, no dorso aí que a gente está vendo, a gente encontra uma outra coisa que mostra isso. Atrás da cabeça do animal, nessa região aqui, ó, mais ou menos, a gente vai encontrar uma mancha ocelar. Essa mancha ocelar, pessoal, ela é uma estrutura fotorreceptora. Alguns animais ainda têm, tá? Isso aqui é um fotorreceptor. O animal consegue perceber luminosidade, não forma imagem, não é um olho, tá? Mas o animal consegue perceber luminosidade com ela. Aonde que isso aparece? Que a gente viu? Aparece lá na planária, lá no plateuminto, lá atrás. Aparece em alguns artrópodes também, tá? Então, é uma estrutura extremamente antiga, tá? Então, assim, como o animal mantém essa característica, isso reforça ainda mais a ideia de ser uma espécie que já passou da hora de virar estrelinha, para falar a verdade, tá? Tanto é
que ela está ameaçada de extinção. Aliás, seriamente ameaçada de extinção. Beleza? São espécies altamente ameaçadas. E, para falar a verdade assim, alguns autores falam em 3 espécies, tá? Alguns autores falam em apenas uma espécie. Que os outros 2 seriam subespécies, seriam variações, tá? O que é o mais provável. Então, a gente considera que só tem uma espécie no mundo todo. Uma espécie no mundo apenas. E essa espécie, galera, ela só conseguiu chegar até os dias atuais por conta do seu isolamento geográfico, que são animais encontrados em pequenas ilhotas isoladas, assim, e esse isolamento permitiu que eles chegassem até hoje. Vou botar aqui, ó, sobreviveram graças ao isolamento geográfico de seus hábitats. Isolamento geográfico de seus hábitats. Só que aí, galera, tem um probleminha, né? Qual é o probleminha? Esses hábitats, eles estão sendo colonizados por humanos. E ao serem colonizados por humanos começam a levar cachorro, frango, boi, porco, que acabam competindo, né, de forma direta ou indireta com esses animais, aumentando as chances de desaparecimento. Tá certo? Esses animais, eles pertencem a uma ordem, vou até botar aqui que eu não vou falar mais sobre eles, a uma ordem de répteis chamadas de rincocéfalo. Chamados de rincocéfalo. Então, rincocéfalo é uma classe, é uma ordem de répteis que só tem o tuatara como representante, tá? E não existe mais nenhum outro no mesmo grupo. Perguntinhas? Qual o nome dessa espécie de novo? Eles são conhecidos popularmente como tuataras. Tuataras. Isso, tuataras. Mas Ok. a ordem é ordem Rhincocefalia. Beleza? Ok. Bom, então vamos lá. Voltando agora, generalizando, falando dos répteis, beleza? A gente está falando de animais que são terrestres. E para serem considerados terrestres, eles tiveram que superar aí os anfíbios em vários pontos, concordam? Sim. Por exemplo, que problemas eles tiveram que resolver? Respiração? O que tem a respiração? Que a respiração, a pele presa está sempre molhada para poder efetuar, né? Então ele podia ter respiração cutânea? Não. Não. Então, primeiro problema resolvido. A respiração, ela tinha que ser exclusivamente pulmonar. Como é que era o pulmão do anfíbio? Segundo ano? Tinha pulmão? Tinha, pô. A gente falou não? Era ruim, era bem ruimzinho. Por que era meio ruimzinho, Sofia? Que ele tinha pouca superfície. Isso, que ele tinha pouca superfície. Beleza? E ele tinha pouca superfície porque é um pulmão saculiforme. É um pulmão sem reentrância, de superfície reduzida. Aqui, galera, como a respiração ela é melhor, ela é só pulmonar, o pulmão tem que ser melhor, certo?
Aí esses animais, eles vão apresentar pulmões, ainda não são alveolares como os nossos são, mas eles são parenquimatosos. Parenquimatosos. Eles têm uma superfície muito maior, menor do que a nossa, mas muito maior do que dos anfíbios, tá? E essa superfície maior permitiu que o animal tivesse respiração apenas, né, apenas pelos pulmões. Até aqui tá de boa? Sim, por enquanto tá de Um boa. outro problema, se a pele faz, lá nos anfíbios, a pele faz troca gasosa, e esse é o problema que o anfíbio tem, né? Porque ela acaba sendo permeável. Para viver na terra, a pele pode ser permeável? Não. Não. Então, esses animais, ele tem uma pele impermeável. Ele vai ter uma pele impermeável com anexos epidérmicos. Quem são esses anexos epidérmicos? Segundo ano, escama, placas córneas. Tudo que eu me refiro ao termo córneo, cornificado, eu estou me referindo a queratina, tá? Depósito de queratina. Placas córneas, que é o que a gente vê no corpo na pele do caranguejo, do jacaré, ou cascos. Que é o nome que a gente dá, o nome popular para carapaça. Para a carapaça dorsal das tartarugas e afins, mais a parte de baixo, né, desse casco, que a gente chama de plastrão ventral. Então, a pele aqui, pessoal, não é uma pele lisa como era uma pele dos anfíbios, tá certo? Alright? Certinho. Belezinha, então. Mas que outro problema esses animais tinham que resolver? A questão da reprodução, O que tem a questão da reprodução? porque a reprodução era externa, aí tinha que ser meio aquático, E aqui vai ter que ser como, então? interna. Exatamente. Então, a fecundação tinha que ser e é interna. Beleza. Pode ter uma larvinha aquática? Acho que Não. 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 Então, aqui, o desenvolvimento vai ser do tipo direto. No caso dos anfíbios, o ovo tinha que ser depositado aonde? Em meio úmido. Em meio úmido. Aqui precisa? Não. Por que não? Aí aqui eu vou botar um asterisco, tá? Vou botar um asterisco por quê, pessoal? Porque, sem sombra de dúvida, foi o grande avanço evolutivo dos répteis, tá? Esses animais, eles simplesmente inventaram os ovos amnióticos, que são os ovos que a gente conhece, ovos de galinha, né, por exemplo, tá? Com uma casca impermeável. Segundo ano, olha só, hein? Vamos pegar aqui uma foto para ficar mais rápido. Deixa eu pegar um completinho.
simples, Calásia. Oh. Pô. É, eu vou ter que pegar um mais simplesinho mesmo. Ó, vou colocar esse aqui. Vou pegar esse aqui, que aí a gente vai completando. Olha só, galera. Vamos entender o que é isso aqui, beleza? Aí peguei aqui um ovo. O ovo que eu faço para galinha vale para o réptil também. Ah, tá, entendi. Olha só, pessoal, eu estou representando, então, aqui um ovo amniótico. Lembrando que o ovo amniótico ele aparece em réptil e depois para cima. Aves todas têm ovo amniótico e os nossos mamíferos ovíparos também têm ovo amniótico, tá bom? Então, vamos lá. O que é um ovo amniótico, para começar de história, de conversa? É aquele ovo que tem um âmino. E o âmino, ele está representado pelo número 4 aqui, ó. Isso que é o âmino, que é aquilo, galera, que a gente chama em nós mamíferos placentários de bolsa, beleza? De bolsa. O que a gente está vendo em 2 aqui é o juninho, beleza? É o embrião, né? Então, aqui eu tenho o embrião sendo representado pelo número 2. E reparem, galera, reparem que o juninho aqui, ele está totalmente envolvido por essa membrana que eu chamei de âmino, concordam? Sim, galera? Ó, isso aqui, Sim. beleza? Isso aqui tudo é o embrião. Então, ele está envolvido aqui por essa membrana representada em 4, que é o âmino. E entre o âmino e o embrião, eu vou encontrar o quê? Quando a bolsa rompe, galera, o que sai da mãe lá, da gestante? Um líquido. Um líquido, que a gente vai chamar de líquido amniótico. Se nós lembrarmos o problema lá dos anfíbios, não era o embrião desidratar? Então, como o embrião corria o risco de desidratar, o que a evolução deu para os répteis? O que os répteis inventaram? Inventaram um ovo cujo embrião já tem a própria piscininha, que é o âmino. Então, o âmino cheio de líquido, primariamente, ele surge para proteger o embrião, tá? Para proteger o embrião de uma desidratação. Depois ele tem outras funções. Reduz choque mecânico, evita colabamento de membrana. No caso do mamífero placentário, né? Dilata o colo uterino e por aí vai, tá? Mas a sua função básica é impedir que o embrião desidrate. Essa é a função básica dele, tá bom? E isso garantiu aos répteis a capacidade de se reproduzir em um meio que não tivesse um corpo d'água próximo, por exemplo. Ok? Beleza. O que em 7 está sendo representado aqui? Em 7, galera, está sendo representado o que nós chamamos de saco vitelínico. E o saco vitelínico, ele está cheio de uma substância, que é o amarelo lá da gema do ovo, que a gente chama de vitelo. E esse vitelo, galera, ele tem uma função energética. É uma reserva energética
que o embrião vai utilizar durante o seu desenvolvimento. E claro, pessoal, que a quantidade desse vitelo ele vai variar de grupo para grupo, beleza? Por exemplo, assim, no nosso caso, é necessário que o nosso embrião tenha tanto vitelo assim disponível? Não. Não, por quê? Por causa do cordão umbilical? Por causa da placenta, que vai alimentar o embrião uma parte do tempo. Então não precisa ter uma reserva. Agora, o jacarezinho lá, ele precisa. O jacarezinho precisa. Por quê? Porque a mãe não vai abrir o ovo para colocar comida lá dentro, certo? Então ele precisa ter uma reserva grande. Por isso que a gema, galera... O que é a gema, gente? O que é a gema no ovo? É o embrião. Não. Vamos pensar num ovo não fecundado. Não fecundou. Vocês sabem que o ovo que a gente compra no supermercado, ele é ovo não galado, certo? Ele é ovo de granja. E granja não tem galo. Granja só tem galinha. Então, o ovo de supermercado não tem pintinho. Então, Essa gema seria tipo uma fonte de nutriente? a gema é o óvulo. Ah. A gema é o óvulo, é o gameta feminino. A gema, galera, é a maior célula animal que a gente conhece, são as gemas. Cada gema é uma célula só. E aí, acho que foi a Isabel que falou agora, não sei. Não foi? Sim, fui eu. Então, Isabela, a gema, aquela parte amarela, ela tem basicamente lipídio, gordura e açúcar. Por isso que quando as pessoas querem emagrecer e vão comer ovo, elas tiram a gema. Fica só a clara, né? Porque o lipídio e o carboidrato estão na gema. E aí, gente, a gente acaba falando, né? Eu vou ter aqui na clara, vamos chamar de clara aqui. Eu vou ter aqui na clara do ovo uma fonte de proteínas. Que são proteínas que nós chamamos de albuminas. Para que serve a clara? É uma fonte de aminoácido para o embrião crescer. Alguém quer falar? Professor, Sim? por que às vezes quando a gente está cozinhando um ovo, tem alguns pontinhos vermelhos e algumas formações que até lembram alguma coluna vertebral ou algo assim? O pontinho vermelho até pode ser que seja um embriãozinho começando a formar célula sanguínea. Mas se fosse o embriãozinho, você veria. Sacou? Você veria. O que pode acontecer, o que acontece muito... Você não está falando de uma paradinha branquinha, compridinha, não, é? Também, mas, por exemplo, um dia desses eu fui fazer um ovo e aí tava com uma bolinha vermelha nele. Eu não faço ideia do que era. A bolinha vermelha já não é muito comum, não. Assim, poderia ser o embriãozinho mesmo, entendeu? Só que para eu te falar, só vendo mesmo. Agora, Eu tirei, não comi aquilo não, tá doido? Não teria problema não, pô. Não teria problema nenhum, não. Mas a paradinha que você está falando que é o compridinho, tipo a coluna vertebral, a gente chama de calasa. A gema ela fica presa nas duas extremidades do ovo, pela calasa. É para não deixar a gema ficar batendo para lá e para cá, sabe? Aí geralmente as pessoas até confundem aquilo com embriãozinho, né? Com alguma coisa assim. Mas é só para manter a gema mais ou menos presa no meio do ovo. Beleza? Beleza. Bom, outro problema que o embriãozinho vai ter, galera. Por exemplo, ele já tem a piscininha dele, né? Mas ele não pode sair do ovo para fazer um xixi, correto? Então tem que ter algum lugar para esse xixi, para essa excreta ser armazenada. Que nesse caso é esse anexo aqui, ó, que a gente chama de alantoide.
Então, o alantoide ele é um anexo embrionário relacionado com a excreção. É tipo um depósito aí discreto, beleza? O sangue é filtrado ali no alantoide e as excretas são armazenadas até o nascimento do juninho crocodilo, ok? E por último, a gente está vendo essa parte, essa membrana aqui que é apontada pelo 3, que é chamada de córeo ou córion. Córeo ou córion. Pessoal, uma membrana com essa superfície toda, envolvendo todos os outros anexos, envolvendo o embrião todo, que função mais óbvia assim, vocês dariam para ela? Proteção contra impacto. Proteção contra impacto, a gente já falou que era quem? O âmnion. Tá. E aí? Ó, olha o tamanho da superfície. Qual seria a função nativa dele? Assim? Calma, qual parte? O córion. Ninguém sugere nada? Não sei, professor. Eu chutaria que seria para manter o material dentro do ovo, né? Não. Ó, Para ninguém comer, talvez. sei lá. superfície grande. Talvez, no caso do embrião crescer e ela ter o espaço necessário. Não. Para Se ele boiar fosse na água, não oco, sei. Fazer o Se ele quê? fosse oco, o negócio ia ficar caído assim, né? Então é para manter ele sustento ali no meio. Não, quem sustenta é a calasa, que eu falei. Ó, galera, no nosso corpo, coisas de superfície grande servem para quê? É um isolante térmico? Não. Estruturação. Qual é? Vamos mudar a pergunta. Deixa eu perguntar para assim. Qual é o nosso órgão que, se esticadinho, teria maior área, maior superfície? A pele. A pele? Não? Não sei. Maior área ou maior comprimento? Maior área. Eu acho que é a pele. Se eu pudesse esticar todinha, assim, ó, todinho. Pulmão. O córion, ele tem relação com trocas gasosas. Isabel, a área da nossa pele é grande mesmo, tá? Ela é bem grande mesmo, tá ok? É até considerado o maior órgão humano e tal, beleza? Só que se eu pudesse pegar os alvéolos pulmonares e abrir todos e somar toda a área, eu teria uma superfície gigante, ok? O alantoide, por exemplo, que eu esqueci de falar, ele também tem uma superfície grande, tá vendo? Aí ele também acaba dando uma moral nesse sentido aqui, ó. Ele também acaba fazendo trocas gasosas, ok? E a casca, galera, a casca é impermeável. Só passa gás. Sai CO e entra O2. Beleza? A água não passa. Aí isso permite que o embrião tenha toda a reserva energética necessária, tenha todo o aminoácido necessário para crescer e consegue virar um jacarezinho júnior lá dentro. Isso é um ovo amniótico. Deu para entender? Perguntinhas? E todas essas estruturas associadas ao embrião, a gente chama de anexo embrionário, tá? Então, ó, o córion é um anexo embrionário, o âmnio é um anexo embrionário, o alantoide é um anexo embrionário e o saco viterínico também é um anexo embrionário. Beleza? Professor, é possível comer ovo de qualquer animal? Sim. Então, se tiver um ovo de jacaré, dá pra Sim, é comer? igual. É igual de galinha. Mesmo gosto, tudo? Cara, deve ter. Eu nunca comi, né? Mas, assim, imagino que tenha. Não teria porque ser diferente.
Na verdade, a diferença que a gente encontra tem a ver com a casca. Aí a casca é diferente, mas a parte de dentro em si, não. Até porque as aves herdam esses ovos dos répteis, né? Beleza? Perguntinhas? Não? Então, ó, falando do pulmão, falando da pele, falando da fecundação, do desenvolvimento, dos ovos amnióticos. Mas o que os répteis tiveram que resolver para ir para a Terra? O que é melhor excretar quando você está em terra? Amônia, ureia ou ácido úrico? Ácido úrico, melhor de todos, Ácido né? úrico. Então, esses animais, eles são animais uricotéricos, também para economizar água. Beleza? Bom, alguns desses répteis também têm aquela membrana nictante. A membrana nictante, galera, é tipo uma pálpebra transparente que aparece em alguns animais, beleza? No crocodilo tem, na tartaruga tem, nas aves tem, no tubarão tem. Tudo bem o que eu falei? Todo mundo lembrou do que eu estou falando? E a gente também tinha. Vocês sabiam que sabe essa bolinha que tem aqui no canto do olho? Nossa senhora, vocês não falam comigo, agonia. Sei. Beleza? Então, essa bolinha que tem aqui no canto do olho, ela é considerada um vestígio de membrana nictante, que serve para proteger a nossa córnea, lá atrás, né? Hoje serve para esses animais proteger a córnea, principalmente da desidratação e quando esses animais estão predando, né? Acaba protegendo também. Bom, vamos lá para a classificação. Vamos lá para a classificação, a gente fala das ordens. Lembrando que eu já falei da ordem ricocéfala, aí eu não vou falar de novo, tá bom? Aí, primeira ordem, a ordem Squamata. Numa tradução livre, seria algo como escamosos. Seria algo como escamosos, beleza? Quais são os répteis? Lembrando, pessoal, que a gente está falando de ordem, né? A classe é reptília e a gente está falando de uma ordem. Quais são os répteis que têm escamas? Cobras? Cobras. Só? Lagarto. Os lagartos. Inclusive, ó, naquele dragão de Komodo que a gente olhou, dá para ver certinho as escamas, né? Nessa iguana também dá para ver certinho as escamas, tá? Beleza, então cobras e lagartos estão dentro da ordem Squamata, que são todos os répteis, dotados de escamas, como anexo epidérmico. Ok? Aqui, galera, a gente tem dois grupos que são bem distintos. Lembrando, quem é o mais derivado? A cobra. A cobra, beleza? Então, a gente vai dividir esses grupos em duas subordens, tá? Nós temos a subordem Lacertilia, que é a subordem dos lagartos. Aí o início do nome ajuda, né? Que são os lagartos. O que tem de importante aqui, pessoal? Esses animais são animais não venenosos, salvo uma exceção.
exceto uma espécie de lagarto norte-americano chamado de monstro de Gila, ou de Gila. Ok? Esse lagartinho, ele tem coloração aposemática. Ele tem coloração aposemática, beleza? Então, ele avisa que ele é venenoso, mas ele é uma exceção. Lagartos normalmente não são venenosos. Então, tá aí o monstro de Gila como uma exceção a lagartos venenosos, ok? O dragão de Komodo é um lagarto venenoso? Não, não é. Ele tem uma saliva muito infecta, né? Então, quando ele morde suas presas, essas bactérias que infectam a saliva do animal acabam causando um quadro de septicemia, de infecção generalizada, o que acaba levando, né, o animal à morte. Mas venenosos eles não são. Beleza. Mas o que tem de importante aqui? Nesses animais, existem aqueles lagartos de grande porte, né, como é o caso do dragão de Komodo, que é um lagarto monitor, como tem na África, como tem aqui, beleza? Por exemplo, né? Vocês já ouviram essa expressão aqui, ó? Teiu. Nunca ouvi, não, professor. Ninguém nunca ouviu teu ou teiu? Também não. Gente, ó, vocês estão me saindo uns capixabazinho desnaturados, hein? Ô, professor, como que eu vou saber de expressão se eu nem saio de casa mais? Cara, mas tem tempo, tem tempo. Teiu. Teiu lagarto, ó. Tem aqui já. Esse lagarto que a gente encontra por aí, vocês nunca viram um lagartinho não por aí? Aqui na Grande Vitória, geralmente ele é preto. Não? Não lembro, não. Vocês nunca viram um lagartão assim andando por aí? Não. Gente, ó, temos que voltar essas aulas logo. Vamos fazer uma aula de campo aí para apresentar a fauna capixaba para vocês, hein? Então, ó, o teiu que a gente tem na nossa região, geralmente ele é bem preto, assim, tá? Inclusive, ele é comestível. Então, tem pessoas que pegam o TU e literalmente comem o TU, tá? A gente tem um outro tipo, né, de lagarto monitor. E todos eles são lagartos monitores, tá? Um outro tipo de lagarto monitor, a gente chama só de lagarto monitor mesmo, que é africano, também é um lagartão grande. E temos o Komodo, o dragão de Komodo, que é gigante, né? Que é gigante. E aí vem a pergunta, pessoal. Olha só, o dragão de Komodo, ele é um lagarto monitor igual ao teiu, igual aos africanos, tá? Vamos pegar aqui um monitor africano. Só para a gente comparar, ó, eles são bem parecidos. Os monitores africanos, eles costumam ser um pouquinho maior que os teus, tá? Mas o dragão de Komodo, ele é um concurso, né, galera? Ele é muito grande. E aí vem a pergunta. Se eu comparo um lagarto sul-americano com um lagarto africano, o lagarto africano é um pouco maior, mas não é tão maior assim. E o dragão de Komodo é enorme, tá? Diferente de tamanho, é enorme. A minha pergunta é, por que no caso do dragão de Komodo, a diferença é tão grande de tamanho em relação aos outros monitores? O que vocês acham? Porque ele evoluiu em um lugar separado.
Isso. Me explica isso melhor, Sofia. Eu não sei bem a relação direta, só sei que tem a ver uma coisa com a outra. Eu falaria Ah, que talvez ele tenha crescido em regiões mais secas. Não. não. Mas qual a relação de ser com o tamanho? Não sei, é porque, na verdade, não faço ideia. Mas, como ele teria crescido em regiões mais secas, eu imagino que ele provavelmente cresceria mais sozinho, assim, sabe? Entendi. Quando ele tá sozinho, ele tem que crescer mais. Ué, Enfim, por quê? não, sei lá, para sobreviver. Ué, mas se ele tá sozinho, ele vai crescer mais? Como assim? É porque ele não tem ninguém da família dele, assim, da Para ajudar. espécie, para competir tamanho. Não sei se faz sentido, mas sei lá, na minha cabeça fazia. E aí, mais alguém pode ajudar a Isabel aí? Ó, um monitor africano deve ter aí, sei lá, mais ou menos 2, 3 quilos. Vou botar 3 quilos aqui. E um dragão de Komodo, galera, tem mais de 100. E é tudo lagarto monitor, tá? Todos os 3 são monitores. A grande questão aqui, galera, olha só. A grande questão aqui tem um pouco a ver com se desenvolver sozinho, Isabel? Tem. Mas não em relação aos seus pares. Tem a ver a crescer em ambientes que não há outros predadores mais eficazes. Beleza? Então, a ideia aqui, ó, ele se torna um predador topo de cadeia. Então, um predador topo de cadeia em função da ausência de outros grupos mais eficientes, tá? Vou botar aqui, ó, em função... Isso só aconteceu porque nos lugares de origem do dragão de Komodo não havia, pelo menos, nem mamíferos e nem aves, tá? Em função da ausência geográfica, né? De aves e mamíferos predadores. Porque se tivesse, ele não teria crescido tanto. Porque ele não seria, digamos assim, o predador dominante, tá? Seria sempre uma ave ou um mamífero. Então, na ausência deles, esses animais se tornaram o topo da cadeia alimentar e conseguiram atingir esse tamanho todo aí que eu fiz a relação. Mas, tipo assim, qualquer ave? Qualquer ave predadora. Águias. Assim, tipo uma águia. Isso. Entendi. Se bem que tem, né? Existem aves predadoras que são menores, mas eu estou falando assim, a ave topo de cadeia que eu estou falando, tá? Tipo as águias. Beleza, gente? Só por isso que ele cresceu tanto assim, tá bom? Uma outra coisa para a gente comentar aqui, e para finalizar esse papo, é que os lagartos de pequeno porte agora, não mais os grandes como os monitores, são lagartos de pequeno porte. Eles têm um mecanismo interessante de defesa, que a gente chama de autotomia. Pessoal, autotomia é autotirar uma parte. Que tem a ver com aquele lance. Vocês já perturbaram alguma lagartixazinha por aí? Já que ela solta o rabinho. Não, minha mãe não deixa. Boa. Muito bem. Por que sua mãe não deixa? Vamos ver se é pelo motivo sério. Sei lá, ela tem dó. Eu não gosto que a gente mexa com os bichinhos. Que legal. Que legal. Já não conheço, já adorei sua mãe. Perda de parte da cauda. Lagartixa come pequenos insetos, mosquitos, aranhas e tal. Então, ter lagartixa em casa é legal. Né? Como dizem capixabas,
ter taruíras em casa é legal, né? Taruíra eu sei. É lagartixa. O outro lá que você tinha falado eu não conhecia, não. Teiu. Qual? Ah, tá, o Teiu. Mas você mora onde? Desculpa perguntar, qual município? Eu moro aqui em Vitória mesmo, mas de vez em quando vou lá pra Venda Nova, na casa dos meus avós. Aí tem uns bichinhos lá. Aí é área rural? Ou é dentro da Tem a cidade? área rural e urbana, né? Não, a parte urbana lá, mas mesmo assim é casa térrea, né? Tem um jardinzinho e tal. Porque mesmo... Nova Venécia, você falou? Venda Nova. Venda Nova. Venda Nova é um pouco mais frio. Aí, como é um pouco mais frio, aí a gente não vê tanto Teiu assim. Mas, assim, Teiu é muito comum, muito comum. Quando você pega essa parte do interior, essa parte mais quente, né, para o norte, por exemplo, você vê muito Teiu. Aqui em Vila Velha, por exemplo, subir o Morro do Convento, por exemplo, se você subir... Você já foi ao convento, não já? Convento? Convento da Penha? Sim, sim. Então, aí eu não sei se você chegou a subir pela estradinha de pedra, você já subiu por lá? Já. Então, naquela estradinha de pedra, quando você vai cedo, porque à medida que vai passando muita gente, os bichos se escondem, né? Mas quando você vai cedo, é bem fácil você encontrar teiu. É bem fácil. No Morro do Moreno, se você vai cedo, antes da galera começar a subir, também é fácil encontrar teiu. No Mestre Álvaro em Serra, é fácil encontrar teiu. Então, assim, teiu é um lagarto relativamente fácil de encontrar, desde que, né, você saiba onde olhar, né? Assim, você não vai encontrar na calçada, né? Isso não vai rolar. Mas fora da calçada, assim, onde tiver algum matinho, assim, uma matinha, então você encontra. Autotomia caudal. Essa historinha aqui, ó. É o lagartinho, quando ele é predado, quando aparece algum predador, ele mesmo se autoamputa. E aí, pessoal, quem já viu isso, quem já presenciou a cena, sabe que a cauda fica se mexendo por um tempo. O que atrai a atenção do pretenso predador ali. O predador para comer a cauda e dá uma chance maior do lagartinho meter o pé. Mas por quê que a cauda fica se mexendo? Tipo, como? Porque é o que a gente chama de contração pós-morte. A gente está falando de um animal que ele é muito primitivo, Isabel. E como ele é primitivo, o sistema nervoso, a musculatura, ela não é tão dependente do sistema nervoso central, do cérebro. Então, mesmo você... Tipo assim, vou dar um exemplo clássico disso. Você pega rã, né? É porque vocês provavelmente nunca fizeram isso, né? Mas quando você pega a rã, mata a rã, né? E vai fritar a rã, por exemplo, quando você mata a rã, a gente tira a cabeça, a gente tira a pele, tira as vísceras, tira tudo. E o animal continua mexendo as perninhas, tá? Você joga para fritar, a rãzinha recém-abatida, ela fica com as perninhas mexendo no óleo ainda. Então, quanto mais primitivo for o animal, mais fácil é você ver esse movimento, mesmo que a parte não seja ligada ao sistema nervoso central. Ou então, Isabel, a gente vê muito esse filme, né? O cara toma um tiro na cara e cai no chão e fica dando os trimeliquezinhos, beleza? Ele já morreu. Mas o corpo continua ainda emitindo impulsos elétricos que vão causar microcontrações, assim, vamos dizer. Tudo bem? A ideia é atrair o predador. Essa é a ideia. Atrair o predador para permitir que o animal fuja. Então, aqui, ó, o animal recém amputou a cauda e aqui você está vendo uma cauda sendo regenerada. Uma coisa também importante, pessoal, assim, só para fechar esse papo, importante, assim, curioso, talvez, é que há um limite nas vezes que o animal pode amputar a cauda. Por exemplo, aqui nessa segunda foto, o animal amputou a cauda aqui, né? Aqui está o corte.
ele não consegue amputar para baixo mais, ele vai conseguir amputar para cima. Então, se for necessário, ele amputa aqui. Se for necessário, ele amputa aqui. Para baixo, para aquilo que eu reconstruí, que o animal reconstruiu, ali ele não consegue amputar mais não. Tá? Então, há um limite do número de vezes que o animal consegue fazer isso. Beleza? Professor, duas coisas. Sim. Quando tem essa amputação, o animal sente alguma dor? Rapaz, essa amputação, ela é causada por há uma vasoconstricção. Essa vasoconstricção, ela bloqueia a quantidade de sangue para os neurônios daquela região e para o tecido e para as articulações daquela parte da coluna. Então, não é nada muito desconfortável para o animal, não. E outra coisa, quando ele perde essa parte da cauda, ele perde alguma capacidade de movimentação, algo assim, ou ela só serve para... Não. Então, para que serve a cauda? A cauda, no caso dos répteis, para o réptil de pequeno porte, ele está quase que exclusivamente ligado à disputa por fêmeas, ou por território, Entendi. com outros da mesma espécie, né, que eu estou falando. Aí, quando ele é maior, o animal usa a cauda para afugentar predadores também. Mas quando é menor, geralmente é para disputar com outro macho, disputar um território, uma fêmea. Beleza? Beleza. Mais alguma perguntinha? Ok. Aí, galera, eu não vou seguir aqui, porque senão vira overdose, né? Mas na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o outro grupo de Lacertilia, é só isso, tá? Vai pegar o outro grupo, que são os ofídeos. Aí aqui a história vai ser longa. Aqui tem bastante coisa para a gente falar. Beleza? E outra coisa, eu queria ver com vocês, galera, vocês já fizeram uma prova, né? Caraca, vocês não falam comigo não, gente. Eu vou parar de falar com vocês, vocês vão ver. É que eu não lembro. Porque como eu liguei a câmera, eu fico fazendo 5 a cabeça, eu esqueço. Mas, enfim, sim, a gente já fez uma prova. Beleza. Então, na verdade, a gente só precisa de mais uma avaliação para fechar o segundo bimestre também, correto? Aí, galera, eu vou ver aqui porque tem muitos grupos animais, né? A gente fez o trabalho, foi até... O trabalho foi... A gente pegou só até vermes, não foi? Então tem tudo de molusco, tem de molusco para frente tudo. Pode falar, Carlos. Carlos? Sem querer, sem querer. Sem querer. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que eu vou pensar aqui numa... Ao invés de dar uma outra prova, fazer um trabalho. Só vai ficar um volume muito grande de conteúdo para uma prova só. Então, quebrar é mais de uma. Vou ver. Até segunda-feira eu dou um retorno para vocês e a gente combina. Combinado? Fechou? Vamos fazer uma aula de campo, professor. Pô, velho, olha só. Vou te falar uma parada, tá? Eu gosto.